Lamentações, capítulo 3. Convidado o povo a reconhecer o seu pecado. Capítulo 3, versículo 1. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Capítulo 3, versículo 2. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Capítulo 3, versículo 3. Deveras ele volveu contra mim a mão, de contínuo todo o dia. Capítulo 3, versículo 4. Fez envelhecer a minha carne, e a minha pele despedaçou os meus ossos. Capítulo 3, versículo 5. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Capítulo 3, versículo 6. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Capítulo 3, versículo 7. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Capítulo 3, versículo 8. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Capítulo 3, versículo 9. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Capítulo 3, versículo 10. Fez-se-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Capítulo 3, versículo 11. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me assolado. Capítulo 3, versículo 12. Entesou seu arco e me pôs como alvo a flecha. Capítulo 3, versículo 13. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Capítulo 3, versículo 14. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo o dia. Capítulo 3, versículo 15. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Capítulo 3, versículo 16. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza. Capítulo 3, versículo 17. Afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Capítulo 3, versículo 18. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Capítulo 3, versículo 19. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Capítulo 3, versículo 20. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Capítulo 3, versículo 22. Esperança de auxílio pela misericórdia de Deus. Capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Capítulo 3, versículo 23. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Capítulo 3, versículo 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Capítulo 3, versículo 25. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Capítulo 3, versículo 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Capítulo 3, versículo 27. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Capítulo 3, versículo 28.
Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Capítulo 3, versículo 29. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Capítulo 3, versículo 30. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. Capítulo 3, versículo 31. O Senhor não rejeitará para sempre. Capítulo 3, versículo 32. Pois, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Capítulo 3, versículo 33. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Capítulo 3, versículo 34. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra. Capítulo 3, versículo 35. Perverter o direito do homem perante o Altíssimo. Capítulo 3, versículo 36. Subverter ao homem no seu pleito, não veria o Senhor? Capítulo 3, versículo 37. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Capítulo 3, versículo 38. Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Capítulo 3, versículo 39. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Capítulo 3, versículo 40. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Capítulo 3, versículo 41. Levantemos o coração, juntamente com as mãos, para Deus nos céus, dizendo. Capítulo 3, versículo 42. Nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. Capítulo 3, versículo 43. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste, e sem piedade nos mataste. Capítulo 3, versículo 44. De nuvens te encobriste, para que não passe a nossa oração. Capítulo 3, versículo 45. Como cisco e refúgio nos puseste no meio dos povos. Capítulo 3, versículo 46. Todos os nossos inimigos abriram contra nós a boca. Capítulo 3, versículo 47. Sobre nós vieram o temor e a cova, a assolação e a ruína. Capítulo 3, versículo 48. Dos meus olhos se derramam torrentes de águas, por causa da destruição da filha do meu povo. Capítulo 3, versículo 49. Os meus olhos choram, não cessam e não há descanso. Capítulo 3, versículo 50. Até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Capítulo 3, versículo 51. Os meus olhos entristecem a minha alma, por causa de todas as filhas da minha cidade. Capítulo 3, versículo 52. Caçaram-me como se eu fosse ave, os que sem motivo são meus inimigos. Capítulo 3, versículo 53. Para me destruírem, lançaram-me na cova e atiraram pedras sobre mim. Capítulo 3, versículo 54. Águas correram sobre a minha cabeça. Então disse: estou perdido. Capítulo 3, versículo 55. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Capítulo 3, versículo 56. Ouviste a minha voz, não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. Capítulo 3, versículo 57.
De mim te aproximaste no dia em que te invoquei. Disseste, não temas. Capítulo 3, versículo 58. Pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma, remiste a minha vida. Capítulo 3, versículo 59. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Capítulo 3, versículo 60. Viste a sua vingança toda, todos os seus pensamentos contra mim. Capítulo 3, versículo 61. Ouviste as suas afrontas, Senhor, todos os seus pensamentos contra mim. Capítulo 3, versículo 62. As acusações dos meus adversários e o seu murmurar contra mim o dia todo. Capítulo 3, versículo 63. Observa-os quando se assentam e quando se levantam. Eu sou objeto da sua canção. Capítulo 3, versículo 64. Tu lhes darás a paga, Senhor, segundo a obra das suas mãos. Capítulo 3, versículo 65. Tu lhes darás cegueira de coração, a tua maldição imporás sobre eles. Capítulo 3, versículo 66. Na tua ira os perseguirás, e eles serão eliminados de debaixo dos céus do Senhor. Amém? Gostaria de falar a respeito do capítulo 3, versículo 22, que diz: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Amém? Aqui a palavra de Deus está dizendo que a causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia de Deus, pois a sua misericórdia não tem fim. E no capítulo 3, versículo 23, diz: Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Aqui a palavra está nos dizendo que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã e grande é a fidelidade do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe hoje e sempre. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.